Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Oséias, no capítulo 2, verso número 15. Oséias está ali no Antigo Testamento, logo depois de Daniel. Enquanto os irmãos estão procurando o trecho da palavra, em Oséias 2,15, queria glorificar o nome do Senhor pelas nossas vidas, pela misericórdia de Deus, pela sua bondade para conosco. Agradecer também a oportunidade, pastor Will Gutinick, que nos deu aqui de falar a respeito da palavra do Senhor. Isso nos alegra muito, estar em comunhão com os irmãos, sabendo que o Senhor está presente aqui no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Contrário, irmãos? Amém. Oséias, capítulo 2, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos pela tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas, pela tua presença, pelo agir do teu Espírito Santo em nossos corações. Fica conosco, Senhor Deus, na meditação da tua palavra, que o Senhor venha nos trazer o alimento vivo, Senhor Deus, que nos traz a paz. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Os irmãos têm liberdade de sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui do profeta Oséias, e o profeta Oséias, ele é categorizado, como um dos profetas menores, mas não porque a estatura dele era menor, ou porque ele tinha menos importância, foi só uma forma de se categorizar, que os judeus entenderam, porque eles escreveram menos. Mas tudo que está escrito na palavra de Deus é verdadeiramente a palavra do Senhor, e nos traz paz, nos traz direção, nos traz instrução, e nos traz graça. Nós não vamos nos concentrar aqui a respeito do profeta Oséias em si, daquilo que o Senhor agiu, a forma como o Senhor agiu na vida desse profeta. Mas só para os irmãos terem ideia, esse profeta, ele viveu ali em Israel, quando o reino já estava dividido em reino do norte, e ele era contemporâneo do profeta Isaías e do profeta Amós. Só que esses dois, Isaías e Amós, eles ficaram ali na região da Judeia, mais ao sul de Israel, e Oséias profetizava ali na parte de Israel, ou seja, no reino do norte. O momento que eles viviam era um momento muito difícil para Israel, do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, havia progresso, havia prosperidade ali em Israel. Porém, a condição do homem, espiritualmente, dali do povo de Deus, era terrível. E a forma como o Senhor usou, ali Oséias, a instrução que ele deu para Oséias, fazer um casamento que ele não queria fazer. Olha só que coisa, O casamento é uma coisa sagrada, e foi Deus que desejou isso para o homem, A união de de um homem e de uma mulher para formar uma família na presença de Deus. E, na verdade, ele casou com uma pessoa que ele não queria. Ele teve filhos, ele deu nomes a esses filhos que ele não queria dar, mas ele obedeceu a Deus. E Deus, ele queria mostrar, através do casamento, que para todos nós sabemos que é uma aliança muito importante, é uma aliança que o Senhor desejou para o homem, e quando é quebrada essa aliança, Então, o Senhor sempre se posicionou, tendo o seu povo, como ele sendo o esposo, o marido, e o seu povo, a noiva ou a esposa. E todos nós queremos ter um relacionamento com nossas esposas, nossos maridos, um relacionamento fiel, verdade ou não? Um relacionamento onde haja confiança, onde haja intimidade, onde haja amor, onde haja fidelidade. E o que acontece é que o povo de Israel, apesar das suas experiências com o Senhor,
ele tinha traído o amor de Deus. Ele tinha se prostituído com outros deuses, com outros ídolos. E olha que no próprio livro de Oséias, ele faz uma menção ali, ó, o meu povo, ele consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Ou seja, haviam aqueles deuses estranhos, eles buscavam esses deuses estranhos através de postes, de ídolos, e aqueles postes respondiam para eles. E eles, a cada vez mais, eles se afastavam da presença do Senhor. Dentro desse cenário terrível espiritual, o Senhor levanta aquele profeta e ele faz promessas. E olha só, nós somos um Deus de promessas. A palavra de Deus, ela está repleta de promessas. Alguns já fizeram uma contagem, depende da forma como você interpreta o que é uma promessa do Senhor. Alguns chegaram ao número de 8.000, e outros chegaram até 30.000. Imagina 30.000 promessas feitas pelo Criador, por Deus, para o homem. Se alguém aqui pode pensar assim, mas meu irmão, eu não tenho promessa de Deus para mim. Não tem? Então basta você olhar a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus. Porque as promessas são para nós, para o homem. E aí Deus, nessa passagem, ele fala o seguinte, né? E lhe darei as suas vinhas dali, seria uma das promessas, da primeira promessa, e o vale de Acor por porta de esperança, segunda promessa. Depois ele fala o seguinte, e ali cantará, né? Um lugar de canto, um lugar de alegria, né? Terceira promessa. E a quarta promessa que o Senhor faz somente nesse versículo é, e será como no dia em que subiu da terra do Egito. Nós vamos nos concentrar mais na segunda promessa de Deus, que seria o vale de Acor, transformar o vale de Acor em porta de esperança. Essa seria a concentração. E como nós vamos falar da transformação do vale de Acor em vale da esperança, nós temos que falar primeiro do vale de Acor. O que o Senhor estava falando ali, né, do vale de Acor? Essa semana passada, nós tivemos a família cristã, e é interessante, né, que nós temos a família cristã das senhoras, né, das mulheres de fé, dos cavalheiros e das crianças. E todos nós estávamos envolvidos no estudo de uma coisa só. Ou seja, toda a igreja, desde as crianças, né, as senhoras e os varões, estão caminhando no conhecimento da palavra de Deus. E justamente na família cristã, nós falamos a respeito desse vale de Acor. Não foi dado ênfase no vale de Acor, e foi dado ênfase no que aconteceu com o povo de Israel, quando ele começou a entrada do povo de Israel na terra prometida. Então o que acontece? Josué era o líder de Israel naquela época, né? Ele substituindo ali Moisés. O primeiro lugar que o povo de Israel conquistou foi a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era uma cidade fortalecida, uma cidade murada, né? Era a forma das pessoas se protegerem ali. As muralhas de Jericó eram tão fortes e grandes que as pessoas faziam casas em cima do muro. Os irmãos podem imaginar o tamanho, né? Imagina essa casa aqui, né? Era como se fosse a muralha de Jericó, parte da muralha de Jericó. E Deus, ele dá instruções ali para Josué para conquistar aquela cidade. E sempre as instruções que o Senhor dá, muitas vezes não coincidem com as estratégias militares, né? Porque Josué era como se fosse um general de exército. Ele conhecia bem de estratégia militar. Ele conviveu com Moisés, que era um estrategista também. E Deus dá instruções, e é importante, né? Porque Josué fala com Deus antes de, mesmo que a promessa de Deus, ela era evidente, olha, vocês vão entrar na terra prometida, e você vai ser a pessoa que vai conduzir o povo. Deus dá orientações. E as orientações eram assim, olha, você vai pegar a arca da aliança, né, os sacerdotes vão carregar essa arca, vocês vão passar ali o Jordão, né? O Jordão estava num período em que ele estava na cheia, o rio Jordão, e Deus já opera um milagre tremendo ali, a exemplo do que ele tinha feito com Moisés. Moisés ele abriu o Mar Vermelho, e com Josué ele abriu o Jordão, e o povo tem já essa experiência maravilhosa. Imagina um rio cheio, né, com todo aquele volume de água, e ele se abre com 2 muros de um lado para o outro, e o povo passa seco.
E o que acontece é o seguinte, o Josué recebe todas as orientações de Deus, e ele fala com o povo, a palavra de Deus, e o povo obedece fielmente tudo que Deus tinha falado. Olha só, antes de conquistar a terra prometida, a promessa do Senhor, mas há ali uma prostração diante de Josué, diante de Deus. Ele fala com Deus para ouvir o que Deus tem para o povo. Josué transmite a informação fidedigna para o povo obedece, né? Aí tem a estratégia de você, olha, vocês vão fazer o seguinte, tem a cidade murada, vocês vão circular a cidade 7 vezes, né? Então eles vão lá, obedecem, circulam a cidade, não fazem nada. Muitas vezes tinham algumas pessoas, né, ansiosas ali, né? Como é que vai ser isso aí? Quando é que nós vamos realmente conquistar aquela cidade? Vamos agora mesmo, né? Só que eles obedeceram. Ali tinha a figura de Josué, né? Que inclusive ele chamava Oséias também, né? O nome de Josué era Oséias, que significa Deus é salvação. E Deus trocou o nome dele para Yehoshua, né? Que fala, que seria exatamente o mesmo nome de Jesus, que é Yeshua, e Yehoshua seria uma variação do mesmo nome, que fala de descanso. Eles vão lá, dão uma volta, ali na cidade de Jericó, dão a segunda volta, a terceira, quarta, quinta, sexta, não fazem absolutamente nada. Na sétima eles dão 7 voltas ali na muralha de Jericó, e pela instrução do Senhor começam a gritar, e aquela muralha toda fortalecida, ela vai abaixo, e cada um que estava ao redor entra na cidade, obedecem a Deus, porque eles tinham falado assim, olha, vocês vão poupar somente a vida de Raabe e sua família, a obediência disso, e eles tiram Raabe e sua família dali e conquistam a cidade. Uma grande vitória, né? Então nós podemos dizer que Josué começou muito bem, verdade ou não? Seguiu as instruções de Deus, foi aos pés do Senhor, obedeceu, transmitiu fielmente o que Deus tinha para o povo de Israel, e eles tiveram uma grande vitória. Ótimo. Ali, Jericó, faz parte do que nós temos de Israel hoje em dia, geopoliticamente falando. Só que eles saíram de lá e tinha uma outra cidade para ser conquistada, né? Porque era uma sequência de cidades. E a cidade que ia ser conquistada chamava Ai. E, na verdade, é o seguinte, Jericó era muito grande, muito forte, e Ai não era isso tudo, não. Era fácil. Era fácil de conquistar. Muitas vezes o Senhor permite que nós tenhamos grandes conquistas, verdade ou não? E muitas vezes nós podemos imaginar que nessas grandes conquistas nós louvamos a Deus, nós nos preparamos para essas grandes conquistas, vamos aos pés do Senhor, ouvimos a voz do Senhor falar conosco, nos alegramos com isso, entramos em obediência, o Senhor dá uma grande vitória. E por vezes, depois de uma grande vitória, qual que é o natural nós fazermos? Glorificarmos o nome do Senhor, verdade ou não? Adorarmos a Deus pela grandiosidade dEle, pelo poder dEle sobre as nossas vidas e sobre os nossos adversários. Mas só que a nossa caminhada continua, e por vezes nós negligenciamos, nós atribuímos aquele sucesso à nossa mão forte, né? A nossa conduta, olha, nós somos povo de Deus, não tem mais nada aí na frente que a gente não possa vencer. E muitas vezes nós negligenciamos e não vamos mais aos pés do Senhor por aquilo que nós consideramos grandes coisas ou pequenas coisas. Ah, não, isso aqui é fácil. Eu já passei por outras coisas muito mais difíceis, e essa aqui, olha, eu já sei qual que é o caminho. Eu vou seguir esse caminho aqui e vai dar tudo beleza. E nem se lembra de ir aos pés do Senhor para ouvir a voz de Deus. Josué falou o seguinte, olha, manda espias, a mesma estratégia que ele tinha antes, né? Mandava um espia para vigiar a terra. Os espias voltaram e falaram assim, olha, Josué, tranquilo, viu? Nós vamos tirar de letra. É pouca gente ali em Ai, manda só uns 2.000, 3.000 homens, que vai ser fácil, vai ser fácil. Josué achou boa aquela palavra. Rapaz, nós temos lá, eles tinham mais de 600.000 homens, né, de guerra. Eu não vou pegar todo mundo, né? Quem é que gosta de uma guerra, né? Quem é que gosta de guerra, né? Quem gostaria de enviar seus filhos para a guerra? Esse país aqui é um país que envia muitos seus filhos para as guerras. E muitas vezes teve muitos problemas por causa disso, porque as pessoas não querem enviar seus filhos para a guerra. Vamos poupar nossos filhos, nossa geração. Então, olha, manda 3.000 homens, né? Aí Josué achou boa a palavra dos espias, mandou 3.000 homens para lá, para Ai. Tomaram um couro do pessoal de Ai. Botaram os israelitas para correr. Mas por quê? Porque eles não tinham se consagrado, eles não tinham buscado o Senhor.
Quando eles foram para conquistar Jericó, o Senhor falou assim: olha, santificai a todos, né? Olha, se santifiquem antes de entrar numa batalha. Não entra na batalha de qualquer jeito, né? E eles fizeram tudo que Deus queria, conquistaram Jericó. Na hora de conquistar, que era muito mais fácil, não precisa santificar, vamos levar a vida de qualquer jeito, né? Nós somos crentes, nós somos povo de Deus, Deus está conosco, né? E o que a gente fizer está tudo certo. E, meus irmãos, a consequência foi grave, porque 36 almas morreram ali de Israel. Imagina o seguinte: nós estamos aqui, a maioria aqui tem filhos, né? Imagina o que é perder um filho na guerra, né? 36 pessoas morreram. E o que acontece? Para começar por Josué ficou arrasado com aquilo, começou a chorar. Os anciãos de Israel começaram a rasgar suas vestes e chorar, né? Porque também é aquela falta de esperança, né? Olha, o Senhor fez tanta coisa por nós, e agora nós vamos, né, vamos tomar um couro aqui do pessoal de Ai, porque como eles viram que estava fácil com a gente, eles vão vir aqui e vão derrotar a gente, e todas as nações vão dizer de nós o quê? Vão dizer do que? Do teu nome, Senhor. E aí Josué começa a ir buscar o Senhor, né? Depois que a coisa tinha acontecido, né? Porque o homem tem aquele negócio, né? Tá na bênção, tá ótimo, tá tudo maravilhoso. Aí saiu da bênção, né? Aí já começa a se preocupar. Opa, deixa eu correr de novo para os pés do Senhor. Olha, na verdade é isso que tem que fazer mesmo, né? Só que se você tivesse feito isso do começo, você provavelmente não entraria nessa dificuldade, e nem colocaria as pessoas que você ama nessa dificuldade também. Os irmãos pensaram nisso? Agora, o que aconteceu e que foi fundamental nessa derrota que Israel teve, nessa primeira tragédia que aconteceu com o povo de Israel? Quando eles invadiram Jericó, a instrução era o seguinte: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar tudo que é prata, ouro, as coisas de valor, e vão trazer para o tesouro ali de Israel, ok? Está combinado isso? Não pega nada para vocês. Existiam algumas guerras que era feita a divisão do despojo, era uma situação natural das guerras, né? Conquistava, e aí os soldados tinham ali o seu galardão também. Só que Deus deu instrução: não pega nada para vocês, tudo que for de valor traz para o tesouro de Israel. Aí o que acontece? Uma das pessoas ali, que era um homem chamado Acã, e Acã era da tribo de Judá. Quando nós falamos tribo de Judá, é o seguinte: é lógico que a gente espera santidade de todas as tribos de Israel, era o povo escolhido de Deus. Só que a tribo de Judá tinha uma promessa, a promessa que o Salvador viria da tribo de Judá. Então sabe aquela coisa, daquele que você menos espera, aquele que você menos espera, puxa, aquela pessoa não, ela está consagrada, ela é uma pessoa serva do Senhor, tal. Daquele que você menos espera, vem a traição. Aí o que acontece? Acã, que era servo do Senhor, cada um de nós aqui é servo do Senhor, nós temos as nossas falhas, e é muito fácil a gente olhar para Acã e a gente começar a massacrar Acã, né? Falar: olha, Acã, rapaz, se não fosse Acã, está vendo? Né? Só que nós não nos conscientizamos do seguinte: a forma como Deus vê as coisas, né? Porque quando Josué veio reclamando para Deus do que tinha acontecido com Ai, né? O Senhor olha para Josué e fala assim: Josué, sabe o que aconteceu? Israel pecou. Ele não fala que Acã pecou, ele fala que Israel pecou. E quando ele fala Israel, que era o nome de um homem, mas se representava o quê? Todas as tribos de Israel. Todo o povo pecou diante do Senhor, todo o povo pecou. E o Senhor falou assim: olha, Josué, eu não vou estar mais com vocês se o pecado continuar no meio de vocês. Deus foi claro. E outra coisa, né? Quando Acã, ele foi lá e tomou para si, né, o pecado, porque ele viu toda aquela fortuna, e ele achou que ninguém estava vendo. Eu estou sozinho aqui, né? Ele viu lá uma porção de prata, ele viu uma porção de ouro, dava mais ou menos 2,5 kg de prata, umas 600 gramas de ouro, né? Diante de toda a riqueza que tinha lá em Jericó, não era nada, mas para ele falou assim: estou garantido, estou bem, dá para eu, né, ficar na minha aqui, se eu tiver algum aperto, eu tenho uma graninha aqui sobrando. E ele viu uma capa, né, uma capa muito bonita, que era chamada capa babilônica, né, que era como se fosse uma veste, talvez devia ser uma veste dourada, que teria um valor assim muito grande. Ele pegou: ninguém está vendo, eu escondi aqui
ele levou para a sua tenda, né? Eles tinham tendas ali, fez um buraco embaixo da sua tenda, colocou a prata, colocou o ouro e guardou a sua veste ali, fechou, ninguém viu, tá tranquilo. Só que aí o Senhor se revela ali para Josué, dizendo: eu vi. O Senhor é aquele que vê todas as coisas. Não há como nós escaparmos do olhar do nosso Deus. E aí o que acontece? O Senhor fala assim: olha, se não tirar o pecado de Israel, eu não vou ser mais com o povo, eu não vou ter mais parte com vocês, e vocês vão estar por conta de vocês. Retira o pecado do povo. E como é que vai fazer isso? Tem que ser levantado ali o pecado. O Josué, por orientação do Senhor, juntou todas as tribos. Cada tribo tinha que dar conta diante ali do Senhor, né, da presença de Josué, e falar, como se fosse um tribunal. Os irmãos já acompanharam aqueles tribunais de justiça, né, que começa, olha, um crime foi cometido, vai entrevistando as pessoas. Onde você estava no tal dia, em tal lugar? Qual foi a tua atitude? O que você fez? O que você não fez? Sim ou não? Todo mundo já viu isso, né? Não que alguém, nós precisamos ter participado de um tribunal desse sobre nós mesmos, mas nós sabemos como é que funciona o negócio, né? E existe, meus irmãos, nós temos um Deus que nos ama, mas é um Deus justo. E a palavra não esconde que é um julgamento. Há um julgamento. E nós temos problema com isso, né? E aí foi tribo por tribo e pessoa por pessoa, olha só, né? Porque nós temos as nossas atitudes perante Deus. Como servos do Senhor, nós representamos uma família e nós representamos a igreja de Cristo, né? Então cada um dava conta, até que o Senhor revelou: olha, foi Acã. E aí diante de todos ali, Acã, o Josué falou assim: Acã, se aproxima aqui, meu filho, conta tudo o que aconteceu, não minta em nada, né? Fala tudo, olha, dá glória a Deus e fala tudo. E sabe o que acontece? Acã, ele confessou o seu pecado. Olha que coisa importante. A confissão de pecado, meus irmãos, é muito importante. Ele foi lá e explicou exatamente como que funciona o pecado. O processo do pecado, ele é o mesmo desde todo o princípio das coisas. Desde que o homem, ele resolveu por conta própria desobedecer a Deus. Aí o Acã começou a explicar: olha, Josué, foi o seguinte, eu entrei ali na parte de Jericó, e primeiro o seguinte, eu vi. Olha só, então o processo do pecado, ele começa pelos olhos, aquilo que você vê, aquilo que está diante dos teus olhos, aquilo que você busca ver. Aí depois ele falou assim: olha, depois que eu vi, eu cobicei. Olha isso, eu desejei. O cobiçar é um querer de algo que não é devido a você. Os irmãos compreendem, né? Essa palavra, eu cobicei, né? Então primeiro foi a concupiscência dos olhos, depois veio a cobiça, né? Eu cobicei, e depois sabe qual foi a sequência? Ele falou assim: eu tomei para mim. E aí sabe qual foi a outra sequência? Eu escondi. Esse é o processo. E Deus, ele falou isso para Josué: eu vi o que ele estava fazendo, porque ele pensava que ninguém tinha visto, e eu vi que ele escondeu inclusive. E isso é o que nós temos para nós mesmos, né? Quem aqui, ele quer, diante de todas as pessoas, falar assim: olha, eu pequei, aconteceu assim, assim, assado. Isso traz constrangimento, verdade ou não? Traz vergonha. Aquela situação era vexatória e de vergonha. Acã não queria ter esse confronto, mas ele foi lá e confessou o seu pecado. Ele fez certinho, ele fez certo. Só que a consequência do pecado não foi barrada. Não foi barrado. Quando ele confessou, Josué falou assim: faz o seguinte, vai lá e vamos conferir o que ele está falando, né? Foram até a tenda de Acã, viram o buraco lá, tiraram, pegaram a prata que tinha, o ouro que tinha, trouxeram para lá. Aí, meus irmãos, por orientação de Deus, foi feito o julgamento de Acã. Levaram ele para um local, que é o local que nós falamos aqui em Oséias, Vale de Acor. E ali, no Vale de Acor, foi feita o julgamento e a sentença de Acã. Sabe qual foi, meus irmãos? Quem foi que roubou lá? Acã. Ele pegou toda a família de Acã. Olha só. Não foi só Acã que foi punido. Toda a família de Acã, todos os seus animais, seus jumentos, seus burros, suas vacas, tudo que era produto do trabalho de Acã, tudo que ele tinha, a sua própria casa,
pegaram, juntaram no local e todo mundo apedrejou ali. Era a sentença, olha que coisa dura. Olha que coisa dura. E depois tocaram fogo em tudo que ele tinha, no Acã, sua família, seus animais, seus bens, em tudo, em tudo. Aquele local foi conhecido, e na palavra de Deus ali em Josué, no capítulo 7, foi conhecido até o tempo dessa nossa leitura em Oséias, como o Vale de Acor, que significa o Vale da Aflição, o Vale do Tormento, o Vale da Impiedade, o Vale da Vergonha, né? E esse local, ele era perto ali de Jerusalém, ele estava perto de Jericó, ele estava perto do Monte Gerizim, do Monte Ebal, era um local muito próximo. E olha, de Josué até Oséias passaram 750 anos, muito tempo. Quando nós vemos a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus que é a verdade, e a palavra ela não oculta, né? Ela não esconde as ações dos homens, ela não esconde as ações dos heróis, porque quando nós vamos escrever uma história de alguém, nós vamos escrever as coisas que são boas, né? Principalmente se for um símbolo de uma pátria, né? Ou de um povo, nós vamos querer exaltar aquilo que foi feito de bom. Só que a Bíblia, ela esclarece ali, olha, aconteceu isso daqui, o cara era da tribo de Judá, a tribo que foi separada pelo Senhor, para que o cetro não saísse daquela tribo. Daí que aconteceu? Foi ali, todas as pessoas de Israel passaram 750 anos, elas queriam evitar passar pelo Vale de Acor. Sabe quando dá aquela sensação ruim quando você passa no lugar? Por quê? Quando o pecado acontece em abundância em determinado lugar, né? Por exemplo, aqui nós nos reunimos para falar sobre a palavra de Deus, para nós adorarmos ao Senhor, cria como se fosse assim um ambiente que as pessoas entram e se sentem em paz, verdade ou não? As pessoas se sentem bem, porque é um local onde as pessoas se reúnem para o bem, para buscar a Deus, para louvar o nome do Senhor, né? Agora imagine o seguinte, um local onde as pessoas se reúnem para cometer um assassinato, ou para cometer um ato terrorista, ou alguma coisa, ou um local onde as pessoas vão lá para matar e para praticar injustiças. Não fica uma esfera ali negativa, que as pessoas entram, nossa, esse lugar aqui está carregado, está pesado. Por quê? Porque a terra, ela recebe a bênção e recebe a maldição também. O pecado do homem, a terra foi amaldiçoada. Acor era um lugar amaldiçoado. As pessoas não queriam passar por Acor. Passa 750 anos, a corrupção em Israel tinha atingido um nível máximo. Era um pouco antes de acontecer um juízo ali em Israel, que eles iam ser invadidos pela Síria e iam ser levados cativos. E no caso de Judá, mais um pouquinho para frente, Babilônia ia invadir Judá e ia levar o povo cativo. Uma coisa que eles não imaginavam que podia acontecer. Ninguém podia imaginar. Não, isso não. Isso não vai acontecer conosco. Nós somos povo de Deus, aliança, templo do Senhor. E as pessoas pensam que estão revestidas com uma coisa que elas não buscam a Deus. E como é que o Senhor vai estar presente nas nossas vidas se nós não buscamos a Deus? Nós não passamos um tempo ali de joelhos da presença do Senhor, implorando pelo Senhor a direção e pedindo graça, paz, né? E libertação. Não, as pessoas pensam que porque estão dentro da igreja, podem fazer o que quiserem, né? Ah não, se eu pecar, eu estou aqui na igreja, entre os irmãos aqui está tudo bem, né? A vida dupla. Só que lá fora ninguém está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. E o mesmo Deus, meus irmãos, olha, o pecado, ele não mudou, desde o princípio de todas as coisas. Pecado é pecado. Pecado é pecado desde a época de Adão e Eva, na época dos juízes de Israel, na época dos reis de Israel, durante o período de Jesus e até nos nossos dias. Não mudou, não mudou. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que criou todas as coisas. Ele não mudou. O nosso Deus, ele é juízo também, ele é amor e misericórdia. Aí que nós entramos, porque na verdade é o seguinte, nós gostamos da misericórdia, nós gostamos do amor de Deus, mas nós temos que saber que Deus é justiça também. E nós temos que nessa última hora nos santificar, nos afastar das coisas do pecado, porque nós estamos também nos aproximando de um grande juízo que virá no mundo, assim como estava naquele momento. As pessoas do mundo não estão buscando a mesma coisa? Buscando a madeira, os ídolos, e eles têm resposta dos ídolos deles, porque você vê muita gente prosperando, né, porque busca o adversário para prosperar. Então a situação estava a mesma, só que Deus, ele tem uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque dentro dessa situação toda, e inclusive até chegando no juízo, Deus fala para Oséias: Oséias, eu vou dar uma promessa para você aqui. Mesmo diante de toda essa confusão que está no mundo, né, de tudo que nós estamos vendo acontecer, né, e hoje em dia, né, porque a palavra que nós vamos entrar agora é a palavra de transformação. Porque aquele que era o lugar, que era o lugar de miséria, o lugar de vergonha, o lugar de tragédia, eu vou transformar, Deus ia transformar em outra coisa muito melhor. Quando a gente fala de mudanças hoje no mundo, a maioria das pessoas não recebe a palavra mudança, transformação, como uma coisa boa, né? Nós vemos até pelos políticos, porque os políticos fazem muitas promessas, né? Nós também fazemos muitas promessas, né? Só que quando a gente vê aquilo que a pessoa fala, a gente não vê o cumprimento do que a pessoa está falando. E muitas vezes é pelo contrário até, né? As pessoas não têm essa questão da preocupação de estar falando a verdade. Não, eu vou falar qualquer coisa, o que importa é as pessoas acreditarem na narrativa que eu estou tendo aqui, né? E Deus, Ele quando transforma, Ele transforma do mal para o bem. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, a humanidade vai de mal a pior. Deus não. Deus, quando nós vemos toda a leitura da palavra de Deus, tem um trecho ali em Jó. Os irmãos já ouviram falar de Jó, né? E que Jó, ele fala o seguinte, né? Nas suas questionamentos de tudo que tinha acontecido com ele, né? Ele falou com Deus, falou assim: olha, quem do imundo tirará o puro? Como pode? Como pode uma coisa podre, de uma coisa ruim, você tirar algo bom? É possível isso para nós? Não. Para o homem assim, do podre, do impuro, vai coisa pior ainda. Verdade ou não? Só que com Deus é diferente. A transformação, e nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que transforma o mal em bem. Ele transforma a maldição em bendição. Ele transforma a condenação em salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso, né? O Senhor Jesus, Ele começou transformando o quê? O primeiro milagre de Jesus foi o de transformação, verdade ou não? Ele estava ali num casamento e Ele transforma o quê? Água em vinho. Os irmãos podem imaginar o que é isso? A composição química da água e a composição química do vinho, totalmente diferente. Era uma mudança que seria semelhante até uma explosão atômica, para ver aquela transformação. E Deus opera daquela forma. Ele transforma água em vinho. Transformar vinho em água, qualquer um pode fazer. Aliás, tem muitas coisas, né, que Deus faz, né? Quando o Senhor fala assim: eu sou pastor, né? Na verdade ele é um bom pastor, né? Muitos podem ser pastor, até o adversário pode falar: não, eu também sou pastor, eu também conduzo as pessoas também, né? Quando ele fala assim: eu sou o Deus que vai te prosperar, o adversário também pode fazer isso. O que o adversário não pode fazer, na verdade, é o que está na palavra de Deus, ali em Gênesis, na primeira frase ali da Bíblia, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou. O adversário não pode criar nada. Só Deus pode criar. Ele é o nosso Criador. Ele cria aquilo que é do nada, Ele traz à existência. Por isso que a palavra no hebraico é bará. Bereshit, no princípio bará, Elohim, criou Deus os céus e a terra, né? Então esse criar, ninguém pode fazer, somente Deus pode criar algo do nada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Deus chama Oséias, fala assim: Oséias, você está vendo ali o vale de Acor, né? Eu vou transformar em porta de esperança. Olha que bênção. E quando nós falamos em porta, nós sabemos de quem nós estamos falando, né? Porque o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta de esperança. Mas esperança em quê? Esperança de que o opróbrio que você está passando e aquilo que foi o reflexo do teu passado, né? Deus, Ele olha, e para quando você aceita o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele apaga o teu passado, Ele apaga toda a transgressão, e Ele te abre a porta para uma vida nova, uma vida na presença do Senhor, e uma vida que a caminhada nossa agora não é mais para uma terra, aqui geopoliticamente falando, e sim para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vale de Acor, o vale da aflição, do tormento, meus irmãos, representa o mundo que nós vivemos.
O mundo que nós vivemos, o Senhor Jesus, ele foi muito claro. Ele falou assim, olha, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele se fez maldição. Olha, nós vemos ali que no caso de Acã, ele foi sacrificado, Acã foi morto ali, toda a sua família foi morta, e foi feito aquilo para que toda a nação pudesse continuar a caminhada, sim ou não? Para Acã, ele não teve ali, o juízo foi imediato. Deus fez isso para mostrar que a gravidade do pecado. Nós não podemos andar, meus irmãos, e achando que o pecado é uma coisa inofensiva. Ah não, esse pecadinho aqui, não, isso vai passar batido, ninguém vai ver. E tem outra, todo mundo faz. Já ouviram isso aí, não? Não, isso aqui, rapaz, não se preocupa com isso não. Entendeu? Isso aqui todo mundo faz. Só que Deus está vendo. E o pecado continua sendo um pecado. E muitas vezes você pensa que aquilo que pode ser uma coisa tranquila, você está trazendo o quê? Maldição para a sua vida e para a sua casa. E para a sua família. E Deus mostra que isso é grave, mas que tem saída para isso. Há uma saída. E independente daquilo que você fez, nós devemos seguir ali a atitude de Acã, no sentido de confessar o pecado. Acã, ele falou tudo o que ele tinha feito, e da forma como ele fez, né? Ainda o Senhor Jesus não tinha vindo ainda. Se Jesus já tivesse vindo, Acã seria perdoado. E eu creio pela fé que mesmo quando o Senhor aplica o juízo, ele aplica o juízo para benefício do homem. Para benefício do homem, tanto que foi dado aquele juízo para Acã e para sua família, para que todo Israel pudesse continuar conquistando aquilo que o Senhor tinha prometido para o povo de Israel. Então, o que Jesus fez? Né? Porque Acã foi tido ali como amaldiçoado, sim ou não? Acã foi amaldiçoado. Então mas Acã tinha feito errado, né? Jesus, ele sem pecado algum, ele se fez maldito como Acã foi maldito entre o povo todo. Jesus se fez maldito. Ele se fez maldição não tendo um único pecado. Ele veio, o Senhor enviou, né? Enviou o Senhor Jesus, e nós sabemos que Jesus padeceu muito. Jesus passou por muitas aflições, por muitas tentações. E muitos podem imaginar o seguinte, que as dificuldades, né, o sofrimento de Jesus começou ali no Getsemane, ou durante a crucificação, né? Muitos podem pensar isso, ali foi o sofrimento de Jesus, mas o sofrimento de Jesus já começou desde que ele estava na eternidade, quando ele falou assim, eu vou deixar a minha glória, e eu vou para o vale de Acor, para salvar o meu povo, eu vou me fazer maldição, eu vou deixar toda a glória que eu tenho como Deus, e eu vou me fazer homem como cada um de nós, né? Porque Deus, na sua onipotência, ele poderia simplesmente falar assim, olha, tudo bem, aconteceu tudo isso, e eu vou fazer um reset na humanidade. Um reset, né? Hoje é muito falado essa palavra, né? Vamos fazer um reset econômico, um reset do computador aqui, o computador deu problema, então faz assim, dá um reset e começa tudo de novo. Não, Deus não fez assim, porque Deus queria que nós experimentássemos também o que é a justiça, para que nós pudéssemos valorizar o sacrifício do seu Filho Jesus, para que nós não só ganhássemos a salvação, mas nós experimentássemos também o que é viver com Deus em justiça e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então foi tudo isso o plano de Deus, né? Nós olhamos para a palavra e vemos, assim, passou tanto tempo, né? Porque de Josué até Amós e até Oséias e Isaías, que eram contemporâneos, 750 anos. E deles até Jesus, mais 750 anos. E passaram depois mais 2000 anos até nós chegarmos aqui. E nós temos toda a palavra de Deus para nos mostrar o plano do Senhor. Que as coisas não mudaram, que nós precisamos buscar a Deus. Toda vez que Israel obedeceu a Deus, toda vez que Israel foi aos pés do Senhor, Israel teve vitória. Eu desafio os irmãos a procurar na palavra de Deus uma única derrota que Israel tenha tido quando obedeceu a Deus e quando foi aos pés do Senhor e quando clamou ao Senhor por misericórdia. Não há uma derrota. E sempre os inimigos de Israel foram sempre muito grandes, muito maiores do que eles. Agora a derrota para nós vem quando nós entramos na desobediência, quando nós entramos naquilo que, não é bem assim, porque o caminho de Deus, né, as coisas do Senhor, elas, na verdade, elas são simples, né? Tanto que o Senhor falou assim, olha, eu sou
o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ou seja, quando ele diz que é só um caminho, ele simplifica as coisas, sim ou não? Imagina se tem muitos caminhos, então qual o caminho que eu vou tomar? Não é difícil fazer uma opção, porque nossa própria razão e o nosso coração, quando a gente resolve fazer as coisas pelo nosso coração, a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Como nós vamos seguir o coração? Como nós vamos fazer assim? Mas quando nós sabemos que Deus se revela, que o caminho é Jesus, que Ele é a porta, né? Ele é a porta de esperança para nós, porque nós não estávamos em paz com Deus. Nós não estávamos em paz com Deus, porque a ira de Deus, ela estava sendo aplicada ali. E nós vemos assim, quando o Senhor Jesus, né, quando Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele se apresentou aos discípulos. A palavra diz que Ele aparece no meio dos discípulos que estavam reunidos, e Ele fala: paz seja convosco. Meus irmãos, essa paz que Jesus estava falando, era que a ira de Deus foi aplacada. Foi aplacada porque Jesus entrou no lugar. Jesus se fez como Acã. Jesus foi ali, mesmo não tendo pecado nenhum, Ele se colocou no nosso lugar. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos que isso faça com que gere em nós a gratidão. E por isso que em Oséias ele fala assim: olha, eu vou fazer dali, né? Eu darei as suas vinhas dali. As suas vinhas. Quando a gente fala de vinha, a gente já começa a ter até o gosto, né, da uva, a doçura da uva, né? E o que nós lembramos, né? Que o Senhor Jesus, Ele foi para a cruz, e Ele teve sede, Ele foi maltratado, Ele foi judiado, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, e Ele teve sede, e deram para Ele vinagre, e deram para Ele fel, o amargo. E Ele não nos tratou da mesma maneira como nós nos tratamos, porque a palavra diz que nós entregamos Jesus assim, porque Ele foi para a cruz e sofreu tudo que Ele sofreu por causa dos nossos pecados, e Ele nos trata como justos. E Ele fala assim: olha, de toda aquela situação eu darei dali, da cruz, daquela coisa amarga, horrenda, terrível, eu darei a doçura das vinhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim: olha, do vale de Acor, que nós falamos muito aqui, eu trarei a esperança de nós entrarmos na comunhão com Deus e vivermos eternamente com Ele, onde não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais o pecado, né? Será umas delícias que nós vamos viver na eternidade. Aí ele fala o seguinte: olha, e ali cantará. Ele faz remeter o povo de Israel, quando Israel passou pelo Mar Vermelho, que os egípcios estavam atrás para matar o povo de Israel, eles não tinham saída. Deus abre o mar e eles passam a pé seco, e eles contemplam a justiça que Deus deu sobre o povo do Egito, e eles vão lá e cantam. É a primeira vez que o povo de Israel, que aparece na Bíblia, que alguém cantou em louvor ao Senhor, ele cantando as maravilhas de Deus. Então ele fala assim: eu vou fazer vocês lembrarem, não do vale de Acor, não do vale da vergonha, não do vale da tragédia, mas do canto da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Do canto da vitória que Deus nos deu através do sacrifício de Jesus. E ele fala assim também: olha, como nos dias da sua mocidade. Os irmãos, muitos dos irmãos às vezes estão numa caminhada grande na presença do Senhor, né? E muitos falam assim: rapaz, eu sou crente, mas quando eu me converti era uma alegria tremenda, porque eu estava cheio do Espírito Santo. O Senhor me revelou o quão pecador que eu era, qual que era o destino que eu tinha, e a forma como Ele me tratou. Rapaz, isso me dava uma alegria que eu não podia parar de falar sobre Deus. E em todo lugar que eu ia, eu falava assim: olha, há salvação em Jesus. Parecia um doido. E Deus faz você se lembrar disso, do primeiro amor, que muitas vezes nós, na caminhada, as coisas dessa vida, nós vamos esfriando um pouquinho, e Deus fala assim: olha, eu vou fazer você lembrar disso. Eu não vou fazer você lembrar da desgraça, não. Eu não vou fazer você lembrar daquele tropeço que você teve, porque se você se arrepender, há um que é o nosso advogado. Ele intercede por nós, e a intercessão dele é válida, porque Deus, Ele não olha para os nossos méritos, nem para as nossas atitudes, nem para a maneira como nós conduzimos as coisas. Ele olha para o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, o Filho dele. Ele deu o melhor por nós, louvado seja o nome do Senhor. Então, olha, será como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra
do Egito. Ele vai fazer lembrar, sabe do quê? Mais uma vez, não da desgraça. Ele vai fazer, sabe o que vai sobrar? Quando a gente for arrebatado, vai sobrar a gente lembrar da grande salvação que Ele nos deu na pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra para nos dar ânimo. É uma palavra que vem da parte do Senhor, que cura as nossas almas. Sabiam disso? Se você crê que essa palavra que nós lemos aqui é a palavra de Deus, essa palavra traz santidade para você. Essa palavra, ela traz paz para você. Porque o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar na sua mente, né? E nós tivemos uma ceia ontem, e hoje também está aqui a ceia disponível também, para aqueles que não tiveram a ceia de ontem. E muitas vezes, né, quando a gente chega nesse momento da ceia, é um momento de tensão às vezes, né? Porque nós fazemos memória do Senhor Jesus, temos a alegria da salvação, né? Do que Deus faz para a gente se lembrar da salvação, do que Ele fez, do sacrifício que foi feito, e nós não podemos negar isso, né? Mas só que a gente começa a examinar a gente mesmo, né? E aí a gente começa a pensar, puxa, mas e aquilo que eu fiz? E aquilo que eu não perdoei? E aquela palavra que eu dispensei para o meu irmão, uma palavra de ira? E aquela cobrança que eu fiz com o meu irmão, que ele não podia pagar, e eu estou forçando ele a pagar uma coisa que ele não consegue pagar? E aí a gente começa a pensar, será que eu sou como Acã? E isso nos traz um temor no coração. E é verdade. E a palavra diz que nós temos que nos examinar mesmo. E muitas vezes vem essa tristeza. Mas a palavra diz o seguinte: olha, examine o homem a si mesmo e depois coma do pão. Por quê? Porque nós temos esperança. Porque Deus abriu essa porta para nós. Antes nós não tínhamos esperança. O povo de Israel não tinha esperança nenhuma. E ainda não tem, porque eles não sabem que Jesus é o Salvador. Eles não reconhecem, mas eles vão reconhecer. Porque a palavra, ela diz isso como promessa, que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Há uma porta de esperança. E essa porta é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então essa palavra do Senhor, muitas vezes, né, o adversário, ele tenta nos lembrar, ele faz constantemente memória daquilo que nós fizemos no passado. Isso na tentativa de nos desqualificar para alcançar a salvação. Os irmãos entendem isso ou não? Os irmãos já percebem que muitas vezes vem o passado na nossa mente, né, de coisas que nós fizemos, a gente fala, não dá. Como é que eu posso inclusive pregar a palavra do Senhor se eu fiz aquela coisa, se eu fiz aquelas coisas terríveis, né? E o adversário, ele tenta ali nos minar, né? Ele tenta fazer nós olharmos para o passado, olharmos para o vale de Acor e nos desqualificar. Mas toda vez, meus irmãos, que você ouvir essa palavra, essa voz no seu ouvido, no seu coração, né, das coisas que você fez, você pode saber que é o adversário, é Satanás que está falando com você, não é Deus que está falando com você. E aí você fala para Satanás o seguinte: olha, Satanás, você está falando do meu passado, né? E você quer que eu me lembre do meu passado. Eu só vou falar para você do meu passado se você falar para mim do seu futuro. Que nós sabemos que Satanás, quando ele olha para o passado dele, ele foi criado na glória. Ele desfrutou das delícias da eternidade e da comunhão direta com Deus. E ele teve a sua opção e ele perdeu a salvação. E o ódio de Satanás é porque nós temos essa porta de esperança. Aleluia. Nós temos essa esperança e ele não tem. Por isso que ele quer fazer com que você volte ao passado para te tentar fazer e desqualificar. Só que Jesus, ele pagou a nossa conta. O preço de cada alma, de cada salvação é caríssimo. E esse preço não é pago com prata nem ouro. Esse preço é pago por um valor que nós não conseguimos dar. O seu pai, a sua mãe não consegue pagar por você, nem um parente rico. Somente o sacrifício de Jesus, o preço mais alto, porque o melhor de Deus ele enviou e não poupou. E o sacrifício da cruz do Senhor Jesus foi válido para nós, para apagar toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado. Ele não se lembra dos nossos pecados. É como se ele tivesse lançado nossos pecados no fundo do mar, no mais profundo, das mais profundezas. E ele fala: eu não me lembro. E aí você vai querer lembrar? Alguém vai querer fazer você lembrar?
Nenhuma condenação há àqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, aqueles que amam o Senhor Jesus, que valorizam o seu sacrifício, aqueles que se reúnem na presença do Senhor, e nessa hora que nós nos reunimos, nós somos revestidos e limpos e lavados com o sangue de Jesus. Se o Senhor trouxer o juízo para o mundo, nesse momento, oxalá seja feito isso, todos nós subiremos para o céu imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão crê nisso? O irmão crê que a palavra do Senhor é verdadeira? Tudo que foi escrito aqui, Deus, Ele transforma. Jó, ele não conseguiu entender como que do impuro pode trazer alguma pureza. É possível somente através da pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós estamos aqui reunidos, e por isso que nós louvamos ao nome dEle, e por isso que nós amamos ao Senhor, e a gratidão que está no nosso coração, ela vai continuar conosco por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos a ficarem de pé. Pastor, glória a Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Nós vamos passar a nossa Santa Ceia, o nosso tempo já foi, mas eu gostaria de dar uma oportunidade a você que quer reconciliar o seu pacto com o Senhor. Pastor, eu estou crente, estou firme, estou fiel, mas talvez como Acã hoje a sua alma tenha te dito alguma coisa. Você teme pela sua família, você teme por você. Você sabe que você precisa de consertar. Eu não estou pedindo aqui para você vir aqui à frente, pegar o microfone e me contar o que você fez. Eu estou pedindo para você vir aqui à frente, aqui no Espírito de Deus, contar Ele o que você fez. E a igreja vai interceder por você. Para insistir com você, eu quero contar um pequeno testemunho que eu ouvi certa vez. Um testemunho verdadeiro. O nosso querido Raudinei falou hoje que, que você tem que saber que o Senhor Jesus Cristo se esqueceu dos seus pecados, mas às vezes você insiste em não querer esquecer. Na década de 80, na região da Serra Pelada no Brasil, o garimpo ali pegou forte, E eu não sei se você já visitou algum lugar de garimpo, principalmente esse garimpo assim mais popular, que não é feito por máquina, não é feito por empresa, é feito por gente mesmo. O pessoal vai lá e se enfia no barro e tal. E nessa região de garimpo sempre se cria uma sociedade paralela. E ali no garimpo tem tudo, tem correio, tem banco e também tem um matador que está ali para fazer o trabalho de trazer uma certa justiça para dentro do garimpo. E tinha lá morando no garimpo da Serra Pelada um matador de aluguel. E como toda a sociedade não é completa sem uma igreja, também ali abriu um trabalho da Assembleia de Deus. O pastor Caravaggioso decidiu abrir um trabalho da igreja no pé da Serra Pelada. E aquela igreja começou a trabalhar, e os irmãos começaram a pregar o evangelho, e muitas pessoas vieram para Jesus, inclusive o matador de aluguel. Naquela época, na Assembleia de Deus, a igreja tinha um trabalho que a gente chamava de confirmação de fé. Toda quarta-feira, culto de quarta-feira ou culto de terça-feira, antes do batismo no final de semana, os irmãos vinham à frente e contavam um pouquinho da vida pregressa e davam seu testemunho de confissão no Senhor Jesus Cristo. E quem não fizesse isso não podia se batizar no próximo sábado. Mas podia ser alguma coisa que fosse mais genérica, E ao chamar à frente aquele irmão que tinha sido matador de aluguel, se recusou a ir, Ele falou assim: não, pastor, eu não posso ir. Eu falei: por que você não pode ir? O pastor perguntou para ele. Porque eu não lembro quantas pessoas eu matei. E olhando para o que Jesus fez pela minha vida, eu não posso aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo se eu não disser a Ele, não pedir perdão pelas pessoas que eu matei. Diante dele estava o vale de Acor. Ele sentia que ele tinha que ser condenado por aquilo. Mas diante dele, ele não sabia, também estava o vale de esperança. A porta da esperança estava aberta diante dele.
E na passagem do sábado para o domingo, o pastor da igreja estava dormindo e por volta de umas 3 da manhã, ele ouve a porta da casa deles bater. E a hora que ele olha para fora, era um matador de aluguel. Ele falou: pronto, o homem deve ter ficado com raiva de mim. Deve ter achado ruim que não pode se batizar. E agora ele veio aqui me matar. E a hora que ele abriu, aquele homem estava com lágrimas nos olhos, chorando. E falou: pastor, me lembrei, pastor. Deus me deu um sonho. Eu vi 13 homens caindo um atrás do outro. Pastor, foi 13 homens que eu matei. Já pedi perdão a Jesus. E agora eu já sei que eu posso me batizar. A porta da esperança, irmãos, a porta da graça é algo sem igual. O homem que potencialmente mandou 13 almas para o inferno garante o direito à vida eterna mediante ao arrependimento e aceitar a graça do Senhor Jesus Cristo. Se o matador na Serra Pelada conseguiu alcançar a salvação e perdão dos seus pecados, o que você fez? Você matou 14? Você matou 15? O que foi que você fez que lhe impede de desfrutar da graça de Deus hoje? Que lhe impede hoje de receber o dom de Deus para a sua vida e tomar parte na vida eterna de uma vez por todas? Se Deus falou com você: eu preciso orar, o nosso tempo já foi, mas eu não podia deixar de ministrar no seu coração essa palavra que o nosso pastor entregou para nós hoje, para que você venha à frente e receba o perdão de Deus. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Vem à frente. Absoluto. Se você sente que você precisa do perdão de Deus, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, Pai, nessa manhã, Deus, pelo sacrifício do teu filho Jesus, ó Senhor, Pai, por podermos ouvir e celebrar aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, Pai, toma conta da tua igreja, Senhor, Pai, guarda o teu povo e nos ajuda, Senhor, a aplicar na nossa vida, Senhor, e vivendo a cada dia, Senhor, com a fé, Senhor, e dedicação de que o Senhor nos salvou na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém.